em massa nesse momento, e tudo graças a nós humanos intrometidos. Na verdade, mais de uma em cada 5 espécies do planeta enfrenta hoje a extinção, e a previsão é que isso aumente para 50% até o final do século, a menos que a gente faça algo a respeito. Mas e se eu te disser que a extinção não é tão permanente quanto você pensa? Graças a maravilhas da ciência, podemos até ser capazes de voltar no tempo, ao reviver algumas espécies há muito perdidas. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns animais extintos que podem vagar pela Terra mais uma vez. O mamute lanoso. O que é? Tem enormes presas, um casaco de inverno peludo e pesa até 6.000 quilos. O mamute lanoso, é óbvio. Claro que nenhum de nós viu esses gigantes de tirar o fôlego em nossas vidas, porque eles foram extintos há muito tempo. Embora se pensasse que eles haviam desaparecido durante a última era glacial, uma descoberta recente revelou que a última colônia isolada de cerca de 500 a 1.000 mamutes vivia na ilha de Wrangell, no Oceano Ártico, há somente 4.000 anos atrás. Ao contrário dos elefantes que conhecemos hoje, que vivem em habitats como as savanas da África e as selvas asiáticas, esses mamutes podiam ser encontrados na tundra, que se estendia pelo norte da Ásia, muitas partes da Europa e o norte da América do Norte. Suas orelhas, caudas mais curtas e casacos extra grossos os protegiam do frio e os tornavam bem adaptados a essas condições frias. De fato, o mamute lanoso desempenhou um papel tão importante na manutenção desse ambiente, que também foi apelidado de estepe do mamute. Muitos cientistas pensam que os mamutes lanosos morreram quando o clima ficou mais quente e seu suprimento de comida mudou. Embora sem surpresa, também pareça que os humanos e seu hábito de caça excessiva possam ter algo a ver com isso. Mas será que poderíamos ver esse mamute em breve? A possibilidade é mais provável do que você imagina. Ao longo dos anos, um punhado de espécimes de mamute lanoso bem preservados foram encontrados congelados no permafrost da Sibéria, e agora podem ser a chave para reviver as espécies extintas. Pode soar algo como um filme de ficção científica, mas os cientistas estão esperançosos de que em breve possamos ver animais que antes consideramos extintos retornarem através de algo que eles chamam de desextinção. Antes de prosseguirmos, você pode garantir que o Fala Sério nunca seja extinto, seguindo esses passos simples. Clique nos botões de curtir e de se inscrever, e ative o sininho para se manter atualizado. Afinal, o mundo seria um lugar mais sombrio sem nosso conteúdo estranho, maravilhoso e absolutamente incrível que mantém você entretido por horas, não é mesmo? E agora de volta ao vídeo. As chances de ressuscitar espécies por meio da desextinção se tornou cada vez mais provável graças aos avanços nas áreas de reprodução seletiva, genética e tecnologias de clonagem reprodutiva. Na última parte do século XX, surgiram ferramentas que permitiram aos cientistas isolar e analisar o DNA dos ossos, cabelos e outros tecidos de animais mortos, tipo mamutes congelados. Na vanguarda desses avanços está uma ferramenta útil para modificação genética, conhecida como CRISPR-Cas9, que pode ser usada para isolar características específicas do DNA de mamute, que podem ser integradas ao DNA de outro animal, tipo uma ferramenta de superciência, cortar e colar. Isso pode ser bem útil para trazer de volta o mamute lanoso, pois o seu parente mais próximo ainda está vivo, o elefante asiático. Uma vez que os genes relevantes tenham sido trocados da espécie extinta para a viva, o genoma híbrido seria implantado em um substituto, ou poderia até ser cultivado ex vitro, fora da mãe, usando um útero artificial. Essa abordagem não produz cópias geneticamente idênticas de animais extintos, mas sim versões modernas de um animal projetado para parecer e se comportar como seu parente extinto. Assim, o resultado final seria uma espécie de mamofante bem adaptada às condições do extremo norte, com orelhas mais curtas e uma pelagem grossa e peluda, em vez de um mamute genuíno. Mas por que deveríamos trazer o mamute lanoso de volta em primeiro lugar? Bom, na verdade, poderia ter alguns grandes benefícios ambientais. De acordo com George Church, o pesquisador que lidera a equipe de revivificação do mamute lanoso de Harvard, trazer de volta os gigantes poderia ajudar a converter a tundra do Ártico de volta às pastagens que existiam durante a última era glacial. Veja bem, mamutes e outros grandes herbívoros que percorriam os antigos ecossistemas do Ártico ajudavam a manter as pastagens, derrubando árvores e espalhando sementes de grama em seu esterco. Mas quando esses animais desapareceram, o ecossistema fez a transição para a tundra musgosa e a taiga que vemos hoje, com o permafrost que está começando a derreter, liberando gradualmente dióxido de carbono prejudicial na atmosfera. O geofísico russo Sergei Zimov já realizou uma extensa pesquisa, provando que podemos converter de novo a tundra em pastagens com a reintrodução de animais de pasto. Com um rebanho de mamutes participando de algo assim, os resultados podem ser realmente incríveis. Mas quão perto estamos de trazer o mamute lanoso de volta? Em 2017, Church disse que poderíamos ver mamutes vivos em alguns anos, enquanto Tom Ellis, que lidera pesquisas em biologia sintética e engenharia genômica no Imperial College London, acha que vai levar pelo menos 10 anos. Mas as coisas estão avançando a cada ano. Em 2019, cientistas de ponta no Japão fizeram um grande avanço quando
recuperadas de um mamute preservado de 28 mil anos mostraram sinais de vida. Então, nesse momento, não é mais uma questão de se vamos ver esses gigantes andando entre nós de novo, e sim quando. Lobo da Tasmânia. Toda essa conversa de desextinção pode ser emocionante, mas ainda estamos muito longe de recriar o Jurassic Park, já que essas novas técnicas de renascimento dependem principalmente da análise de DNA, que pode ser recuperado de espécimes bem preservados. A desextinção ainda não se estende aos dinossauros, em parte devido à extrema velhice dos espécimes e à severa degradação do DNA. Por esse motivo, é mais provável que vejamos espécies revividas que foram extintas muito mais recentemente, como o lobo da Tasmânia, também conhecido como tigre da Tasmânia. Essa era uma grande criatura cor de areia com listras escuras distintas ao longo das suas costas, com a cabeça de um lobo e uma cauda longa e rígida. O lobo da Tasmânia era nativo do continente australiano, Tasmânia e Nova Guiné. Acredita-se que foi extinto na Austrália continental há cerca de 3 mil anos atrás e sobreviveu na ilha sul da Tasmânia até o século XX. Como o lobo da Tasmânia era um predador fundamental, eles foram acusados de matar ovelhas e recompensas patrocinadas pelo governo foram aplicadas, o que acabou ajudando a erradicar a espécie. O último lobo da Tasmânia conhecido na existência era um espécime masculino que foi levado para o zoológico de Hobart, na Austrália, onde morreu em 7 de setembro de 1939. Como se praticamente matar toda a espécie não fosse o suficiente, esse lobo da Tasmânia também morreu por negligência. Tendo sido trancado fora de seus aposentos protegidos, ele foi exposto a uma rara ocorrência de clima extremo da Tasmânia, calor extremo durante o dia e temperaturas congelantes à noite. E com isso, o lobo da Tasmânia foi exterminado para sempre. Mas tudo isso pode mudar em breve. Cerca de 750 espécimes de lobos da Tasmânia são mantidos em museus, e a maioria são peles ou ossos com pouco DNA viável. Mais 13 filhotes foram retirados do útero de suas mães e preservados em etanol. E foi anunciado em 2017 que um desses bebês mantidos no museu de Melbourne havia fornecido material genético de alta qualidade, o suficiente para os pesquisadores sequenciarem todo o genoma do animal. Para aqueles que não falam cientista fluente, um genoma é basicamente um conjunto completo de instruções genéticas de um organismo. Como cada genoma contém todas as informações necessárias para construir esse organismo e permitir que ele cresça e se desenvolva, sequenciar com sucesso basicamente significa que os cientistas agora têm o projeto genético para ressuscitar um animal extinto. O genoma do lobo da Tasmânia revelou detalhes sobre a evolução do marsupial e seu declínio em direção à extinção. Esse é um passo crucial em possíveis planos para clonar a criatura. A clonagem soa como um absurdo de ficção científica, mas já provou ser uma opção viável. Na década de 1990, uma técnica conhecida como transferência nuclear de células somáticas, ou TNCS, foi usada para produzir o primeiro clone de mamífero, a ovelha Dolly, que nasceu em 1996 e morreu em 2003. Mas para clonar um animal extinto, os cientistas pegariam uma célula preservada para extrair o núcleo. Eles então trocariam esse núcleo por um óvulo do parente vivo mais próximo do animal, e então implantariam o óvulo em um hospedeiro substituto. Animais extintos há muito tempo, como o mamute lanoso, podem nunca ser clonados, mas isso pode funcionar para animais como o lobo da Tasmânia. Mike Archer, paleontólogo da Universidade de Nova Gales do Sul, liderou um projeto pioneiro que explorou a clonagem do lobo da Tasmânia no início dos anos 2000, e em 2013 sua equipe conseguiu clonar os embriões de outra espécie extinta, o Rheobatrachus. E em 2008, uma equipe liderada por Andrew Pask, da Universidade de Melbourne, foi a primeira a pegar o material genético de uma espécie extinta e fazê-la funcionar dentro de uma espécie viva, inserindo o DNA de lobo da Tasmânia, envolvido no desenvolvimento de ossos e cartilagens em embriões de camundongos. A clonagem de um lobo da Tasmânia vai ser mais desafiador do que o projeto de Church de ressuscitar o mamute usando o elefante asiático, porque não há espécies equivalentes para o lobo da Tasmânia. Mas o trabalho de Pask demonstrou que o que antes considerávamos uma possibilidade ridícula há 20 anos atrás, agora está se tornando cada vez mais possível. Então, quando se trata de trazer o lobo da Tasmânia de volta, nunca diga nunca. E você, o que achou de toda essa coisa de desextinção? É uma ideia genial ou um campo minado? Estou realmente curioso para saber o que você pensa. Então conta pra gente aí nos comentários abaixo. E vamos começar um debate saudável. Agora, onde estávamos? O Dodô. Seguir o caminho do Dodô se tornou até uma expressão em inglês para indicar remorso, quando outra espécie se junta à lista cada vez maior de extinções recentes. Na verdade, por conta do rápido declínio dessa espécie, assim como sua reputação de não ser o mais inteligente de todos, o pássaro Dodô se tornou uma espécie de garoto propaganda da extinção. Essa ave que não voa também não era tão bonita. Era maior do que um peru, pesando cerca de 23 quilos, e tinha uma plumagem cinza azulada, uma cabeça grande, asas minúsculas e inúteis, e pernas fortes e amareladas. As aves viviam nas
nas Ilhas Maurícias e foram vistas pela primeira vez por marinheiros portugueses por volta de 1507. Elas foram levadas à extinção no final de 1600, depois que espécies invasoras competiram com a ave por comida e comeram seus filhotes. Menos de 75 anos depois que os marinheiros colonizaram sua ilha natal, o pássaro foi completamente exterminado. Mas como já aprendemos, a extinção nem sempre significa para sempre. A extinção dos dodôs foi discutida na Revive and Restore, que é uma organização focada no resgate genético de espécies ameaçadas e extintas. Com os avanços sendo feitos para restaurar o mamute lanoso e outras criaturas, a perspectiva parecia viável no início, mas havia outro grande problema. O DNA do dodô é extremamente difícil de encontrar. Tudo o que resta hoje é uma cabeça e um pé em Oxford, um pé no Museu Britânico, uma cabeça em Copenhague e esqueletos mais ou menos completos em vários museus da Europa, Estados Unidos e Ilhas Maurícias. Mas em 2016 houve um grande avanço. Beth Shapiro, bióloga evolucionária da Universidade da Califórnia, anunciou que todo o genoma do extinto pássaro havia sido sequenciado usando o genoma do pombo nicobar, o parente vivo mais próximo, como uma amostra. Além disso, as Ilhas Maurícias, tendo perdido a maioria de suas espécies endêmicas, agora abriga alguns dos mais incríveis projetos de recuperação de espécies ameaçadas do mundo. A maioria das espécies endêmicas está agora confinada a pequenas reservas intensamente gerenciadas e ilhas satélites, livres de predadores para protegê-las da mesma coisa que exterminou o dodô, espécies invasoras. Antes dos humanos aparecerem, as Ilhas Maurícias eram um refúgio de pássaros e répteis, com algumas espécies de morcegos sendo os únicos mamíferos endêmicos da ilha. Se os mamíferos invasores que prosperaram lá fossem controlados, nosso dodô poderia ter uma chance de sobreviver. Os cientistas já estão brincando com a ideia. Uma abordagem envolveria mamíferos geneticamente modificados, para que eles se reproduzam usando um gene de trajetória sexual. Claro que tudo isso é especulação por enquanto, mas com certeza parece que nosso dodô ainda pode ser iminente. E aí, qual desses animais extintos você mais gostaria de ver de volta à vida? E que tal conferir o meu vídeo sobre animais supostamente extintos que foram pegos pelas câmeras? Muito obrigado por assistir. Até a próxima.